Então, na aula de hoje, a gente vai trabalhar com soluções numéricas para equações diferenciais ordinárias, vulgarmente chamado de EDO. A gente vai ver dois métodos hoje, o método de Euler e o método de Runge-Kuttar de segunda ordem. O método de Runge-Kuttar, na verdade, a gente também vai ver depois uma atualização dele, que é o método de quarta ordem, muito mais eficiente que o método de segunda ordem. Mas hoje, a nível de comparação, a gente vai analisar o método de Euler, que pode ser considerado o método de Runge-Kuttar de primeira ordem, e o método de Runge-Kuttar de segunda ordem. Obviamente, a gente sempre começa pelo método menos eficiente, para poder entender mais ou menos como funciona o processo iterativo. Ele é menos eficiente, porém, ele é bem menos complexo a aplicação dele do que o método de Runge-Kuttar. O método de Runge-Kuttar necessita de mais passos, mais constantes, mais parâmetros a serem determinados, em relação ao método de Euler, uma vez que o método de Runge-Kuttar é de segunda ordem e o de Euler é considerado um de primeira ordem. Então, primeira coisa, basicamente a gente vai resolver as equações diferenciais ordinárias, só que de forma numérica e não de forma analítica. As soluções de forma analítica são vistas na disciplina de equações diferenciais, como o próprio nome diz. Okay? Então, aqui a gente vai trabalhar de novo apenas com soluções numéricas por aproximações, utilizando os dois métodos que a gente já viu. Então, a gente sabe que equações diferenciais, elas modelam diversos tipos de fenômenos físicos existentes, tanto na nossa vida real, ou até aplicações da engenharia em si. E essa é a nossa ideia, resolver problemas de aplicações em engenharia com as EDOs, ou problemas que são modelados por EDOs. Utilizando métodos, nesse caso, métodos numéricos. Então, primeira coisa, a gente pode pegar, basicamente, trabalhar com a equação diferencial ordinária da seguinte forma. Isolando a nossa derivada, uma vez que a equação diferencial, a principal característica dela é que associa a função, né, com as suas derivadas, com base numa equação, já que o nome é de equação diferencial. A primeira coisa que a gente vai trabalhar aqui, os nossos métodos sempre terão a mesma forma. Que a gente vai ter? A gente vai isolar a derivada, ok? E tudo que não for derivada, lembrando que por enquanto a gente só vai trabalhar com derivadas de primeira ordem, tudo que não for derivada a gente vai jogar para a direita e vai chamar de função de f de x e y, uma vez que y é a nossa função e dy dx é a derivada. Então pode ser que a gente tenha a própria função do lado direito. Então, isolando a derivada, tudo que ficar do lado direito a gente vai chamar de função f de x e y, como se fosse uma função de duas coordenadas. Em tese, ela se comporta como uma função de duas coordenadas. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é que a gente está procurando o valor de y, certo? Só isso que a gente tem que relembrar. Os métodos iterativos que a gente vai utilizar são todos dessa forma. A atualização da nossa solução vai ser baseada na solução atual. Então, a próxima solução é baseada na solução atual, mais uma função incremento vezes o passo dado. Lembrando que o passo, a gente vai sempre variar o valor de x, né? Então, nesse caso, x e y ao mesmo tempo, uma vez que é f de x e y. Então, a gente começa por um valor inicial de x, a gente vai incrementando também o valor de x. Vai ser x0, x1, x2, x3, sempre somando. Né? Para achar o próximo x, a gente soma h, que é o passo, no x atual. Então, o x1 é o x0 mais h. O x2 é o x1 mais h. O x3 é o x2 mais h, e assim sucessivamente. Então, a atualização do x é simples. A do y depende dessa equação aqui que a gente vai utilizar. Então, essa é a equação geral dos métodos. Os dois métodos que a gente vai ver hoje vão seguir essa ideia. O que vai diferenciar é exatamente o cálculo da φ aqui, que é a função incremento, inclinação ou declinação. A gente chama geralmente de incremento, tá? Função incremento é a φ. Ok? Passo H a gente já viu, dos métodos de derivada numérica, certo? YI é o valor atual da aproximação, e o YI mais 1 é o próximo valor atual, já atualizado. Ok? Essa é a característica geral dos métodos que a gente vai abordar hoje. Como falei, para o método Euler, a gente vai ter um tipo de cálculo da φ, e para o método de Runge-Kuttar, um outro tipo diferente de cálculo para a φ. Então, basicamente, o que a gente tem? A gente vai fazer o seguinte, aqui está a nossa curva real, né? O valor exato, ou melhor, a curva verdadeira, obtida de forma analítica. As nossas aproximações a gente vai fazer com base em tese, né? Olhando aqui, já que a gente está trabalhando com derivada,
por retas tangentes. Então, aqui a gente teria a nossa aproximação, que diverge um pouco lá do valor real, certo? Então, a gente está no atual, a gente sabe o valor para o atual, a gente quer aproximar, ou melhor, calcular a próxima, para um valor próximo, que esse seria o xi mais 1, ok? Basicamente, essa é a ideia. Então, aqui tem o crescimento, nesse nosso caso, o crescimento baseado na solução analítica, e aqui um crescimento baseado na solução aproximada, na nossa solução numérica. Então, a gente sempre vai ter um erro cometido lá. Por melhor que seja o nosso método, sempre vai ter um erro que, às vezes, a gente camufla esse erro quando a gente faz um arredondamento, um truncamento, a gente acaba camuflando esse erro. Mas, a grosso modo, sempre existe um erro nas aproximações. Ok? Então, o primeiro método, o método de Euler. Embora a gente escreva Euler mais do grego Euler. Então, a gente vai fazer o quê? Como eu falei, a gente vai mudar sempre a função φ. Aqui atrás, ó, é a nossa φ que vai mudar. O yi vai ser calculado, meio óbvio, né? Ou é dado em exponencial. O yi mais 1 é calculado com base nos anteriores. E o h é meio fixo, né? Para cada problema a gente tem um h fixo. Então, onde a gente tem a liberdade de mudar mesmo é a própria função incremento, função φ. Então, se a gente já tem a nossa equação diferencial na forma isolada, ou seja, deixa a derivada do lado esquerdo, e tudo que sobrou a gente joga para o lado direito, chamando de função de f de xy, certo? Essa função f de xy passa a ser a nossa φ. Então, basicamente, no método Euler, como eu disse, ele é mais simples, ele tem resultados um pouco piores, porém, ele é muito mais simples de ser aplicado. Então, a gente troca a função φ, incremento, pelo próprio lado direito da equação de diferencial. Não tem nenhuma mudança a mais, só isso. O h, como eu disse, né, o passo continua sendo o xi mais 1 menos o xi, ou seja, o x1 menos o x0, x2 menos x1, x3 menos x2, e assim sucessivamente. Aqui a gente sempre vai fixar o passo igual, né? A gente não vai ter variação do passo dentro de uma mesma aplicação. Então, se a gente mudar o valor do passo, a gente mudou a aplicação, um novo cálculo desde o zero, beleza? Então, a gente fixa a priori, o passo será de 0,5, o passo será de 0,1, o passo será de 0,01. Então, o passo deve ser definido a priori, e ele não muda durante a aplicação do método iterativo, até a gente terminar o processo, ok? Aqui também, o que muda um pouco do que a gente via em cálculo numérico, principalmente. Em cálculo numérico, nos nossos métodos iterativos lá, a gente colocava alguns critérios de parada. Número máximo de iteração, ou quando a aproximação fica abaixo lá de uma tolerância, ou uma precisão, fixa lá. Aqui é um pouquinho diferente. Aqui a gente vai poder contar o número de iterações que a gente deve desenvolver. Isso a gente vai ver daqui a pouco. Como que a gente conta? Basicamente, com base no ponto inicial, no x inicial, em geral, e no x final, até onde a gente deve desenvolver, e o passo, que é onde a gente vai subdividir esse intervalo do x final menos o x inicial. Então, a gente consegue determinar o número de iterações dessa forma, conhecendo o x inicial, conhecendo o x final e o passo, que é o que a gente vai desenvolver no meio entre os dois, né, o x inicial e o final. Então, para esse método de Newton, vamos resolver essa equação diferencial. É uma equação diferencial bem básica. Vejam que do lado direito não depende de y, só tem x, então ela é muito fácil de ser resolvida de forma analítica, para a gente poder saber qual é o valor exato, para poder mensurar qual é o erro que a gente está cometendo em cada iteração, ou até mesmo no final do processo. Então, utilizando o método de Euler, utilize, melhor dizendo, o método de Euler para integrar numericamente a equação. O que é integrar numericamente? Basicamente é resolver a equação diferencial. Só que a gente não vai achar a função solução, a gente vai achar o valor no ponto x igual a 1, porque eu tenho meu x0, que é o x inicial, igual a 0, e o meu x final igual a 1, utilizando um passo de 0,5. Okay? Com a condição inicial, que é necessário que o y0, ou seja, o primeiro y utilizado, será igual a 1. Beleza? Então, primeira coisa, não é necessário, não é obrigatório, mas quando possível, eu prefiro fazer, calcular o valor exato da EDO, para a gente poder calcular o erro
cometido. Isso é uma vantagem que a gente, em alguns casos, a gente pode usar, né, para ver se o método é eficiente ou não para aquela aplicação. Então, vamos começar calculando o valor exato, a forma analítica, certo? Então, o que a gente tem? Solução, a nossa equação diferencial, dy dx é igual a menos 2x cubo, mais 12x quadrado, menos 20x, mais 8,5. Beleza? Para resolver essa diferencial aqui, essa equação diferencial, primeira coisa, passa o dx está dividindo, multiplicando para o outro lado. Tá? Então, como tem um monte de termo do lado direito, a gente pega, passa, tem que colocar um parênteses aqui no meio. Essa é fácil, por quê? Porque não tem y do lado direito. Se tivesse y do lado direito, a gente tinha que usar uma integração, um método da variáveis separáveis, é mais complicado. Por sorte, é um caso mais simples. Então, passo dx multiplicando do outro lado. Agora a gente tem os diferenciais. A operação inversa da diferenciação é a integração. Então, integra dos dois lados. Integral do dy, a gente sabe que é y, e a integral de um polinômio é muito simples de ser calculado. Então, integrando dos dois lados, a gente tem o seguinte, y é igual a menos 0,5x na quarta, mais 4x ao cubo, menos 10x quadrado, mais 8,5x, mais uma constante. Lembrando que é uma integral não definida, ó, integral não definida, por isso tem que colocar o mais constante lá. Próximo passo agora é determinar o valor dessa constante, com a condição inicial. A única condição inicial que a gente tem é que quando o x é 0, o y vale 1. Essa é a nossa condição inicial, só ela já é suficiente para a gente determinar o valor de c. Então, a gente vai substituir. No lugar do x, coloca 0, então fica 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, beleza? Mais c igual a 1, porque quando a gente colocar 0 no x, o y tem que ser igual a 1. Então, tá aí, ó. Reescrevendo, utilizando a solução, a condição inicial, a gente tem aqui y de 0, que é igual a 1, é igual a menos 0,5 vezes 0 à quarta, mais 4 vezes 0 ao cubo, menos 10 vezes 0 ao quadrado, mais 8,5 vezes 0, mais c. Ok? E aí, por sorte, o 0 à quarta é 0, vai anular esse primeiro. 0 ao cubo é 0, vai anular o segundo termo. 0 ao quadrado é 0, vai anular o terceiro termo. 0 vezes 8,5 também vai anular o quarto termo, só sobrou o quê? 1 é igual a c. O 1 daqui é igual a esse c do lado direito. Foi o que sobrou. Então, aqui na nossa solução geral, esse c a gente vai trocar pelo número 1. Então, tá aí a nossa solução, beleza? Essa é a solução, é a função solução da EDO. Tá? Quando a gente resolve uma EDO, se não for num ponto específico, né, a gente está calculando, na verdade, uma função y, que depende, nesse caso, apenas de x, beleza? E como, voltando aqui, ó, ele quer saber o que é pedido para calcular o valor aproximado, quando x é igual a 1. Então, basta na solução aqui, nessa solução, substituir x igual a 1. Então, y de 1, né, fica sendo menos 0,5 vezes 1 à quarta, mais 4 vezes 1 ao cubo, menos 10 vezes 1 ao quadrado, mais 8,5 vezes 1, mais 1. Aqui a gente tem a solução final, que é 3. Então, o resultado que a gente está procurando, o exato, vale 3. A gente obteve, por que exato? Porque a gente obteve por um método analítico, não foi por um método aproximado. Beleza? Então, aqui é só para a gente poder identificar qual é a distância que a nossa aproximação está do valor exato. Não é nada de novo em relação ao método de Euler. Isso aqui a gente já viu lá na disciplina de equações diferenciais. Beleza, agora sim vamos começar o método de Euler. Então, solução pelo método de Euler, solução aproximada, solução numérica. Então, lembrando, a derivada de y em relação a x é igual a menos 2x ao cubo, mais 12x quadrado, menos 20x, mais 8,5. Essa função aqui, o lado direito da derivada, ou melhor, da equação, que a gente vai chamar de função incremento. Ela vai ser a nossa φ. Então, ela que a gente vai substituir, vai ficar y di mais 1 é igual a yi, mais φ, que multiplica o passo h. Então, vai ficar assim, só colocando no processo, no processo iterativo, né? A gente tem que colocar aqui o i referente à iteração. Então, o nosso modelo vai ficar da seguinte forma. Para atualizar nosso y, então o i mais 1 vai ser o yi, ou seja, i mais 1 é o próximo, o novo. É igual ao atual, já que é o i, mais
menos 2 vezes xi ao cubo, que é o x atual, mais 12 vezes xi ao quadrado, menos 20xi, mais 8,5 vezes o passo h. Beleza? O que a gente tem de dados lá? A gente sabe que x0 vale 0, y0 vale 0, e o passo vale 0,5. Então, a gente vai começar a primeira iteração, ou seja, i igual a 0. Então, com base nos dados iniciais que a gente tem de conhecimento, a gente sabe que x0, ou seja, a gente vai iniciar o x no 0, o y vale 1. Então, quando x é igual a 0, o y vale 1, e o passo é igual a 0,5. Nisso, a gente pode calcular quantas iterações a gente vai efetuar. Primeira iteração, i igual a 0. Então, a gente sempre vai começar com o i um inteiro menor do que a iteração. Se é a primeira iteração, o i começa no 0. Sempre o i começa no 0. Se é a segunda iteração, o i vai ter que ser o 1. Beleza? Se é a terceira iteração, o i vai ser 2. Então, o i é sempre um inteiro abaixo da iteração. Nesse caso, se é a primeira iteração, o i vale 0. Por isso que é i igual a 0 para x0 e y0. Então, o que a gente vai fazer aqui? Simplesmente na equação anterior, nesta daqui, ó, esta equação aqui, a gente só vai substituir i igual a 0. Então, vai ficar 0 mais 1, 1. y0, x0, x0, x0. Foi feito aqui, ó. 1, 0, 0, 0, 0. Por quê? Porque o i vale 1. Agora, a gente precisa substituir os valores numéricos. O y0 vale 1. Então, aqui, eu vou colocar o número 1. O x0 vale 0. Então, vou colocar 0 aqui e 0 aqui. Beleza? Substituindo esses valores. Ó, vejam. y0 vale 1, já coloquei aqui. x0 vale 0. Coloquei aqui, ó. 0 ao cubo, 0 ao quadrado, 20, aqui é menos 20 vezes 0, mais 8,5, porque não tem x aqui, vezes 0,5. Então, o 0 ao cubo, 0, vai cancelar esse termo. 0 ao quadrado, 0 vezes 12 vai cancelar esse segundo termo. 0 vezes menos 20 vai cancelar o terceiro termo. O único que vai sobrar é esse 8,5. Então, vai ficar assim, ó. 1 aqui fora, que a gente não mexeu ainda, mais o 8,5, que é a única coisa que sobrou dentro do parênteses, vezes 0,5. Multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2. Então, vai ficar 1 mais 4,25, que dá 5,25. Então, essa é a aproximação do y1. O y1 refere-se a quem? Ao x1. x1 é o x0 mais h sobre 2. Desculpe, mais h. Então, é 0 mais 0,5, o x1 vale 0,5. Beleza? Fim da primeira iteração. Só isso. Esse é o método. O que a gente vai fazer agora na segunda iteração? Vai substituir esse valor no y1, no y1, certo? A gente vai usar o y1 e o x1 para determinar o y2. Então, no lugar do y1, a gente vai colocar 5,25. No lugar do x1, a gente vai colocar x0 mais h, ou seja, 0 mais 0,5, que dá 0,5. Ok? O h, ele não muda. Lembrando que o h não muda. Se ele mudar, eu tenho que começar desde o início as contas. Não posso mudar no meio do desenvolvimento. Beleza? Fim da primeira iteração. Início da segunda iteração. Veja, segunda iteração, o i vale 1. Então, a gente tem, nessa segunda iteração, eu acabei não colocando, mas a gente tem que o y1 vale 5,25, o x1 vale 0,5, beleza? E o h, 0,5. Então, 5,25 no lugar do y1, mais menos 2 vezes 0,5 ao cubo, porque agora o x1 vale 0,5, mais 12 vezes 0,5 ao quadrado, porque o x1 vale 0,5, menos 20 vezes 0,5, mais 8,5. O que mudou aqui da etapa anterior, ou da iteração anterior para essa? Só os valores de y e de x. De resto, tudo fica a mesma coisa. E o h vale 0,5. Fazendo essa conta, dentro do parênteses, deu 1,25. Fazendo toda essa conta dentro do parênteses. Então, 5,25 da iteração que a gente teve, aqui é 1, 2, tá, pessoal? Que Ctrl+C, Ctrl+V, 2 e 2. Então, segunda iteração, x1 na segunda iteração é o x0 mais h. Então, o x0 valia 0, mais h 0,5, então tá o x1 igual a 0,5. O y1 a gente acabou de calcular 5,25 e o h continua sendo 0,5. Então, como fica a equação geral na segunda iteração? Para calcular o y2 é igual a y1 mais menos 2 vezes x1 ao cubo, mais 12 vezes x1 ao quadrado, menos 20
20x1 mais 8,5, tudo isso, a gente tem que fazer a conta aqui dentro, vezes H, ok? Então, a gente tem 5,25 mais menos 2 vezes 0,5 ao cubo, mais 12 vezes 0,5 ao quadrado, menos 20 vezes 0,5 mais 8,5. Depois de feito toda essa conta dentro do parênteses, aí a gente multiplica por 0,5. Aqui dentro deu 1,25 vezes 0,5, como eu já disse, é a mesma coisa que dividir por 2. A gente tem que o y2 vale 5,25 mais 0,625, que dá 5,875. E esse é o nosso final, porque a gente só precisa desenvolver 2 iterações. Fim da segunda iteração. Beleza? Qual foi o erro cometido? Lá do exato, se vocês voltarem, vocês vão ver que o exato deu 3. Quando x igual a 1, o y deu 3. Então, o erro relativo cometido, ou percentual, é o quê? 3, que é o exato, menos o aproximado, que é 5,875, que a gente acabou de determinar, dividido por 3, que é o exato. Isso aqui vai dar 0,9583, ou seja, 95,83% de erro. Um erro absurdamente grande. Muito grande. Por quê? Porque a gente, primeiro, está usando o método de Euler, que dos métodos que a gente vai aprender, ele é o menos eficiente. Segundo, a gente está usando um passo muito grande, 0,5. Para esse nosso problema, ele é muito grande. Então, interfere diretamente no cálculo da aproximação. Ok? Então, aqui, o que acontece? Um erro muito grande devido, basicamente, ao passo adotado e o método, que é muito simples. Então, no Euler, o passo influencia diretamente, influencia muito mais que os outros métodos, porque ele não tem um número grande de parâmetros para ser utilizado no cálculo. Ele tem só a φ, né, que só depende do x e y, basicamente, e da função, óbvio, né, e o passo. Então, ele não tem tantos parâmetros. Já a gente vai ver no Ruj-Kutá, existem os coeficientes Ks. Aí, dependendo da ordem do Ruj-Kutá, tem vários Ks lá, e isso já aumenta o número de parâmetros. O passo sozinho não interfere tanto na eficiência do método, ok? Aqui, antes de passar o exemplo para vocês, eu fiz o cálculo, vejam, até x igual a 4, variando de 0,5 e 0,5. 0 para 0,5, 0,5 para 0,1, ou melhor, para 1, 1 para 1,5, 1,5 para 2, e assim vai sucessivamente. Aqui, em preto, é o gráfico do valor exato, da função exata, plotado já, e aqui das aproximações. Então, ó, a gente calculou essa daqui, ó. Aqui é 0, esse ponto é para 0,5, certo? Nossa primeira iteração, segunda iteração, terceira iteração, quarta iteração, quinta iteração, sexta, sétima e oitava iteração. A gente calculou essas duas primeiras, daqui até aqui. Olha o nosso primeiro erro, qual foi? Esse é o exato e esse foi o calculado, um erro grande. Já para a segunda, o erro foi maior ainda, ó, aumentou o erro. Vejam que ela, em tese, descreve o comportamento razoavelmente bem do desenvolvimento da função, só que errando muito para cada aproximação. Então, cada uma aqui é uma aproximação, aqui é uma aproximação, aqui é outra aproximação, aqui é outra aproximação, diminuiu o erro aqui é o menor erro cometido, aí aqui a penúltima aproximação e a última aproximação. Dá para a gente visualizar esses erros aqui na tabela. Então, ó, o verdadeiro no x igual a 0. Não teve erro porque acertou 100%, né? Porque são dados iniciais. No início, né, no ponto inicial, sempre vai acertar. Para a primeira iteração, erro de 63%. Para a segunda iteração, que a gente acabou de calcular, 95,8%. Terceira iteração, 131% de erro. Quarta, 125%. Quinta, diminui para 74%. A sexta é a menor de todos, mas tem 46% de erro. Em geral, a gente aceita no máximo 5%, né? 46% de erro, 9 vezes maior que o erro aceitável. 51% e, por fim, 133%, que é o maior erro cometido. Dá para ver a distância do exato lá para o aproximado lá em cima. Então, aqui a gente tem 8 iterações desenvolvidas para o método de Euler com passo igual a 0,5.
gera erros muito grandes, muito altos, ok? Então, utilize o método de Euler para integrar numericamente a equação, y', pode ler assim, né? Y' igual a menos 2x cubo mais 12x quadrado menos 20x mais 8,5, dx igual a 0, até x igual a 1, com passo igual a 0,25, e condição inicial y de 0 igual a 1. Então, a gente tem aqui, só listando os 4 valores de x que a gente vai utilizar, x igual a 0, x igual a 0,25, x igual a 0,5 e x igual a 0,75. A gente não, embora a gente esteja procurando para x igual a 1, a gente não vai listar ele aqui, a gente não utiliza o x exatamente igual a 1 no cálculo, a gente utiliza até o x igual a 0,75. E o y inicial, 1. Qual é o número de iterações que a gente vai calcular aqui? O número de iterações n vai ser o quê? X final menos x inicial sobre o passo h. 1 menos 0 sobre 0,25, 4 iterações. Então, a gente vai começar em i igual a 0, vai para i igual a 1, i igual a 2, até i igual a 3. Por isso que é necessário a gente calcular até o x3 apenas. Não precisamos calcular o x4, que seria o número 1. Então, só relembrando, aqui está a nossa equação iterativa, já substituída a função incremento. A função incremento é essa parte que está dentro do parênteses. E a gente só vai agora jogar os valores numéricos conhecidos no lugar tanto de x, i, né, quanto de y, i, para estimar o valor de y, i mais 1. Então, começando na primeira iteração, ou seja, i igual a 0, a gente tem x0 igual a 0, y0 igual a 0, e h sempre igual a 0,25. Então, a gente vai ficar como? Y1 é igual a y0 mais menos 2 vezes x0 ao cubo, mais 12 vezes x0 ao quadrado, menos 20 vezes x0, mais 8,5, tudo isso vezes h no final. Mesma equação anterior, a equação geral. Então, agora substituindo os valores numéricos. Do processo anterior, a única coisa que vai mudar nessa primeira conta é o h, que antes a gente utilizava 0,5, agora a gente está usando 0,25. A gente está melhorando, tentando, diminuindo o passo, a gente está tentando melhorar as aproximações. Então, vai ficar y0 vale 1, mais menos 2 vezes x0, só que o x0 vale 0. Então, 0 ao cubo, mais 12 vezes 0 ao quadrado, menos 20 vezes 0, mais 8,5 vezes 0,25. Ok? Então, aqui dentro do parênteses, vai zerar tudo. Esse zera e esse zera. Tudo exceto o 8,5. Então, a gente tem que, ó, o y1, primeiro o y é 1 mais 8,5 vezes 0,25. Ou seja, 1 mais 2,125, que no final das contas dá 3,125. Se não me falha a memória, no para h igual a 0,5, passo igual a 0,5, dava 5,25, certo? Está bem mais distante do que essa aproximação. Essa aproximação a gente vai ver que é bem melhor. Fim da primeira iteração. Início da segunda iteração, com quem? x1 igual a 0,25, como já tinha sido listado. y1 é esse que a gente acabou de calcular, tá? Então, o y1 a gente acabou de calcular, 3,125. E o h igual a 0,25, que é fixo. Próximo passo agora, substituir. O y2 é igual ao y1, mais, entre parênteses, menos 2 vezes x1 ao cubo, mais 12 vezes x1 ao quadrado, menos 20x1, mais 8,5, tudo isso vezes h, passo. Substituindo esses três valores aqui nessa equação. Então, vai ficar y2, aqui de novo, voltou, né, para 1, é só um erro de digitação. y2 é igual a 3,125, mais menos 2 vezes 0,25 ao cubo, mais 12 vezes 0,25 ao quadrado, menos 20 vezes 0,25, mais 8,5. Tudo isso é o primeiro que está dentro do parênteses, depois multiplica por 0,25. Resolvendo isso, a gente tem o seguinte, toda essa conta aqui, já multiplicada por 0,25, deu 1,0547. Ok? Todo esse termo aqui do lado direito, ó, essa parte do lado direito do mais. Somando com o 3,125 calculado na iteração anterior, a gente tem que o y2 aqui está errado só. Então, o y2 aqui é igual a 4,1794. Esse é o valor para o y2,
que não é o mesmo y2 lá do método anterior, melhor, utilizando o passo igual a 0,5. No passo igual a 0,5, o y2 era o último. Aqui o passo é 0,25. Então, na verdade, a gente está na metade do caminho ainda. Faltam mais 2 iterações. Fim da segunda iteração. Terceira iteração, ou seja, i igual a 2. Então, o x2 vale 0,5. O y2 a gente acabou de calcular que é 4,1797 e o h fixo de 0,25. Próximo passo, agora a gente vai calcular o y3. O y3 é igual ao y2 mais menos 2 vezes x² ao cubo, desculpa, x2 ao cubo, mais 12 vezes x2 ao quadrado, menos 20x2, mais 8,5 vezes o h. Substituindo esses três valores aqui na equação de baixo, a gente tem que y3 é igual a 4,1797, mais menos 2 vezes 0,5 ao cubo, mais 12 vezes 0,5 ao quadrado, menos 20 vezes 0,5, mais 8,5, vezes, tudo isso dentro do parênteses, vezes 0,25. Fazendo toda essa conta de dentro dos parênteses, vezes 0,25, a gente tem 0,3125, só a segunda parte depois do mais, ok? Então fica 4,1797 mais 0,3125. Somando isso daqui, a gente vai ter pro y3, ainda não é o último y, a gente vai ter mais uma iteração ainda, 4,4922. Fim da terceira iteração. Quarta e última iteração, que a gente já havia calculado que seriam 4 iterações, então quarta e última. Na quarta, lembrando que o y é sempre um inteiro menor que a iteração, então se é a quarta iteração, o i tem que ser 3. Na quinta, se tivesse uma quinta iteração, o i seria 4. Então, a gente vai usar o x3 igual a 0,75, o y3, que acabamos de determinar que é 4,4922, e o h é o mesmo de sempre, né, para esse exemplo, 0,25. A equação do cálculo do y4 fica sendo y4 igual a y3 mais menos 2 vezes x3 ao cubo, mais 12 vezes x3 ao quadrado, menos 20 vezes x3, mais 8,5, tudo isso vezes h. Substituindo os três valores aqui embaixo, a gente tem o seguinte, 4,4922 mais, entre parênteses, né, abre parênteses, menos 2 vezes 0,75 ao cubo, mais 12 vezes 0,75 ao quadrado, menos 20 vezes 0,75, mais 8,5, tudo isso vezes 0,25, que vai dar menos 0,1484. Ou seja, o y4 deu 4,34375. Fim da quarta iteração. O valor exato, no final, tem que dar 3. Está longe, bem longe, mas está muito melhor que o anterior. O anterior, se não me falha a memória, era 5,25. Aqui está mais próximo do 3 do que o 5,25. Qual é o erro, né, cometido por essa nossa aproximação? 3, que é o valor exato, menos 4,34375, que a gente acabou de aproximar, dividido por 3. Isso dá 44,8% de erro. É um erro grande, ainda é muito grande mesmo, mas é menos da metade do erro do anterior. O erro do anterior era 93% de erro. Então, melhorou muito o erro cometido, né, reduziu bastante, só fazendo o quê? Diminuindo o H. Provavelmente, se a gente pegar um H igual a 0,1, ainda não vai ter uma aproximação muito boa. 0,05, 0,01, aí sim a gente tem aproximações melhores. Ok? Então, o erro é menor do que para o passo de 0,5, porém ainda é muito alto.